Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 6 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Tempo que estamos vivenciando assim, esse tempo de espera, esse tempo de vigilância, sobretudo, esse tempo de buscarmos a convenção para assim podermos celebrarmos dignamente o Santo Natal, celebrando assim o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E hoje convido você, convido toda a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 15, versículo do 29 ao 37, onde juntamente com toda a igreja celebramos também a memória de São Nicolau, ele que foi bispo da nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, e os coxos andando, e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaie pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, nesse deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a fome de tantos irmãos é uma ferida que sangra constantemente no coração de Jesus. E está em nossas mãos a possibilidade de curar essa ferida. Curar, ou seja, cura que pode vir de um pequeno gesto de amor, como assim que nos levarmos a vivermos essa partilha fraterna. Pequeno gesto de amor que nos leva à partilha. Quem de nós não tem algo para partilhar? Tomemos para nós o exemplo de Jesus, que enquanto caminhava aqui nesse chão, nos deu um grande testemunho de amor concreto, sensibilizando assim diante da necessidade do outro. Então, é difícil acreditar, mas é mais dura a realidade. No mundo de tanta fartura, ainda hoje morrem milhares de pessoas vítimas do nosso abandono. São muitos os irmãos que continuam morrendo de fome, ou por doença causada pela desnutrição, consequência de nosso egoísmo, que nos impede de abrir o nosso coração ao amor solidário, o amor que nos leva à partilha. Perceba que, a todo instante, pessoas necessitadas de ajuda desfilam diante de nossos olhos. São irmãos nossos, pessoas desprovidas do mínimo necessário para a sua sobrevivência. E quantas vezes nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, tampamos os nossos ouvidos para não ouvir os seus clamores. Fechamos os nossos olhos para não enxergá-los. Ou seja, preferimos ignorá-los para nos isentar de qualquer responsabilidade sobre eles. E assim, vamos buscando 1000 desculpas para justificar a nossa impassibilidade diante a essa triste realidade. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, o Evangelho de hoje narra o episódio que marcou o milagre da multiplicação dos pães, o milagre da partilha. O ponto fundamental deste acontecimento é o amor que nos leva a essa partilha.
Perceba que Jesus nos encarrega de saciar a fome de tantos irmãos. Fome de amor, fome de pão, na certeza de que, colocando em suas mãos o pouco que temos, Ele vai transformar em muito. Assim como estava atento a todas as necessidades das multidões que o acompanhava, Jesus hoje também está vigilante para perceber as nossas carências. Amados irmãos, queridas irmãs, todos nós temos necessidade de curas físicas, de conforto para os nossos males, porém, estejamos certos de que Jesus percebe muito mais do que nós mesmos conseguimos transparecer. Além da cura curar as nossas enfermidades físicas e espiritual, Ele se compadece pelas pessoas que, pelas nossas deficiências imateriais, e providencia também o alimento material de que precisamos. Veja que quando buscamos a Jesus e procuramos ficar sempre perto dele, podemos ter a certeza de que as coisas materiais das quais necessitamos, assim como também o sustento para a nossa alma, nos será providenciado por ele. Ele sabe, amados irmãos e irmãs, ele sabe precisamente qual a nossa fome e o que poderá nos saciar. No entanto, assim como fez com os apóstolos, Jesus nos conscientiza de que já temos nas nossas mãos para alimentar aqueles que estão com fome perto de nós. Por isso, ele pergunta: quantos pães tendes? Jesus nos sacia para que possamos também alimentar as multidões famintas e tem conhecimento da nossa capacidade. Não podemos assim nos esconder de Jesus os 7 pães e alguns peixinhos que temos conosco. Não podemos escondê-los. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, às vezes queremos receber tudo de Deus sem esforço nenhum. Mas para que o milagre aconteça na nossa vida, será necessário a nossa participação, será necessário a nossa adesão no plano de Deus. O pouco que temos, quando é colocado na mão do Senhor, será multiplicado na medida certa para que possamos nos sentar e partilhar com as pessoas que ao longo do caminho, e sobra muito, né? Sobra muito mais do que para a nossa caminhada. Então, aquele pouco que temos, se dividimos com amor, entregando assim na mão de Deus, vai fazer com que possamos assim sentar com essas pessoas para alimentá-las, distribuir o pouco que temos com essas pessoas e sobrar muito para a nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o que você tem feito com os pães e os peixes que Deus colocou em suas mãos? Você tem se assentado com alguém para partilhar e ajudar a melhorar a sua vida? Você costuma sentar-se para dialogar, conversar, entender, conversar com aquelas pessoas que se aproximam de você, tentando minigar, nem que seja a sua palavra, o seu tempo, a sua intimidade? Você pede ajuda a alguém quando está necessitado? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai a acolhida do seu Filho Jesus, possa assim nos dispensar a dever mudar profundamente o nosso coração, num coração cheio de amor fraterno, e que sejamos assim transformados por Ele e nos tornamos mais cada vez disponível a assumir o projeto de Deus. Alimentar os nossos irmãos com a nossa palavra, com os ensinamentos que vêm do próprio Jesus. É colocar nas mãos de Deus de volta aquele pão, aquele peixe que Ele colocou em nossas mãos. É retribuir, é vivenciar a fraternidade. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.